Você já se perguntou por que na opinião das mulheres, quase todos os homens são considerados feios? E aqui, eu não tô falando de opinião, aquilo que eu acho. Há algum tempo atrás aqui no canal, eu trouxe ali alguns dados, algumas estatísticas que foram obtidas em aplicativos de namoro, a exemplo do Tinder, a exemplo do OkCupid, onde eles mostraram que, em média, enquanto que os homens consideram 60% das mulheres atraentes, para as mulheres, a quantidade de homens atraentes não chega a 20%. E algumas pesquisas podem até dizer que não chega a 10% os homens que são considerados atraentes. Mas o que será que acontece? Será que é as mulheres que são exigentes demais? Será que tem algum problema com o gene Y? Será que são os homens que são realmente feios? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, pessoal. Meu nome é Pedro, seja bem-vindo. Você está no canal Olhos de Caçador e aqui eu vou trazer alguns motivos que, na minha opinião, explicam os fatos. O fato é que, sim, as mulheres consideram a maioria dos homens feios. Isso aí não é opinião, várias pesquisas já sugerem esse ponto, então o que a gente vai discutir é por que isso acontece. E como eu estou postando aqui a minha opinião, eu quero também ler a sua opinião, então depois coloque aí nos comentários motivos que você, na sua opinião, faz as mulheres considerarem a maioria dos homens feios. O primeiro motivo que eu vou elencar aqui é que, diferente da beleza feminina, a beleza masculina ela é uma linha muito tênue. A curva que determina os homens bonitos, ela fica numa faixa muito estreita e é por causa disso que a maioria dos homens não vai conseguir se encaixar ali. A gente pode dar um exemplo da gordura facial. A gente pode colocar vários exemplos de mulheres com muita gordura facial, mulheres com gordura facial média e mulheres com baixa gordura facial, inclusive que aparecem as bochechas ocas. Você pode perceber que sim, todas as mulheres nessas faixas podem ser consideradas mulheres atraentes, exceto casos um pouquinho fora da curva. Você percebe que a faixa que você pode considerar mulheres atraentes é uma faixa muito ampla, diferente do caso dos homens. No caso dos homens, gordura facial, ela praticamente acaba com a sua aparência, acaba com sua atração. Se você tiver muita gordura no rosto, você precisa primeiro reduzir essa gordura para só então a gente começar a trabalhar com a sua aparência. É impossível você se tornar um cara mais atraente sem reduzir a sua gordura facial. E aqui já entra um ponto bem complicado, porque reduzir gordura facial não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, é uma coisa que exige disciplina, exige determinação. Você praticamente tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que se tornar outra pessoa para conseguir reduzir a sua gordura facial e manter isso ao longo do tempo. Isso não é fácil, isso não é para qualquer um. Não é qualquer homem que está disposto a mudar suas rotinas, a mudar os seus hábitos de vida, a praticamente se tornar uma outra pessoa para reduzir sua gordura facial. É realmente um aspecto bem complicado. E é aquele negócio que eu estou falando para vocês. Sem esse aspecto, é praticamente impossível você se tornar um homem realmente atraente. Outro aspecto que mostra como essa faixa de atratividade para os homens, ela é muito mais estreita do que no caso das mulheres. Sobrancelhas. Você pega o caso de mulheres que têm sobrancelha fina e mulheres que têm sobrancelha grossa. O que é mais bonito? Ou sobrancelha fina ou grossa? Se você é mulher e está assistindo esse vídeo, a minha dica é que você mantenha suas sobrancelhas finas, porque é isso que vai deixar o seu rosto mais bonito, mais feminino. Agora, tanto mulheres com sobrancelha fina como mulheres com sobrancelha grossa, vai haver muitos homens achando atraente. A faixa que os homens consideram de atratividade para as mulheres é uma faixa muito ampla. Porém, no caso dos homens, não é assim que acontece. Sobrancelha fina não fica bonita nos homens. Os homens têm que ter sobrancelhas grossas. E além disso, além da sobrancelha ter que ser grossa, ela tem que ser preenchida, não pode ser sobrancelha com falhas, porque isso indica velhice, isso dá um aspecto muito ruim para o rosto do homem. Então ele tem que ter uma sobrancelha grossa, ele tem que ter uma sobrancelha preenchida e tem que ter uma sobrancelha com desenho adequado. E você percebe que aí que você já começa a dificultar um pouco a vida dos homens e você já começa a facilitar bastante a vida das mulheres. Muito embora para a mulher o melhor seja sobrancelhas finas, ainda vai ter mulheres bonitas com sobrancelhas grossas. Outro motivo que faz com que a maioria dos homens sejam feios. A gente já sabe que os homens têm uma tarefa muito complicada, porque eles têm que se
enquadrar em uma faixa muito estreita. Mas além disso, eles não sabem se cuidar. Mulheres sabem se cuidar como ninguém. Mulheres, na verdade, elas são até meio paranoicas com essa questão de aparência. Elas cuidam do cabelo, cuidam da sobrancelha, da pele do rosto. Elas mantêm abaixo do peso, tem que cuidar dos cílios, tem que cuidar da boca, passar batom. A maquiagem leva muito tempo. A escolha da roupa, a escolha da ocasião, tudo isso é muito trabalhoso. Aqui no canal eu trago várias rotinas, várias dicas para os caras ficarem mais bonitos, e você percebe que os caras reclamam que é muita coisa para fazer. Mas quando a gente pega para olhar, no caso das mulheres, as rotinas que elas seguem, a coisa é de um absurdo inominável. Se você acha que o canal ele te faz ter muito trabalho para cuidar da tua aparência, eu gostaria de saber qual seria a sua reação quando você descobrir o que mulheres fazem para cuidar da aparência delas. E o fato é que os homens não sabem se cuidar. E por que homens não sabem se cuidar? Justamente porque a aparência ela exige atenção a uma quantidade muito grande de detalhes. Cabelo, sobrancelha, pele do rosto, gordura facial. No caso dos homens tem a questão da voz, tem a questão do estilo. Tem todos esses fatores que acabam influenciando a tua atratividade geral, e os homens eles não têm essa capacidade muito bem desenvolvida de se atentar a muitos detalhes ao mesmo tempo. Nós homens evoluímos na caça, lá na selva, nós evoluímos para mirar em um alvo e acertar aquele alvo. Homens eles são muito focados em detalhes isolados, enquanto que mulheres elas se preocupam com o conjunto, com toda a miríade de detalhes que estão envolvendo aquela questão. E isso para os homens é muito complicado. Aqui no canal, direto os caras perguntam qual é o aspecto mais importante para deixar o homem mais bonito. É os olhos? É a mandíbula? É a sobrancelha? É o cabelo? É o shape? Cara, o aspecto mais importante para deixar um homem mais bonito é o conjunto. E isso é muito difícil de se entender se você é homem. Mulheres entendem até fácil essa questão. Não todas, tem mulheres também que não entendem bem essa questão do conjunto. Tem mulher que acha que tudo se resume a peito e bunda. E aí vai pra academia, fica com um bundão gigante e não fica legal. No caso das mulheres também, é o conjunto que deixa a mulher mais bonita. E você falar pra um cara que é o conjunto, sendo que esse cara evoluiu a mente dele para se concentrar em detalhes isolados, isso acaba tornando muito difícil de dizer para esse cara o que ele tem que fazer para ficar mais bonito. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho muito grato, mas é aquele negócio. O canal está aqui para te ajudar nesse sentido, para compreender todas essas nuances. Outro motivo pelo qual a maioria dos homens são feios, na minha opinião, é a questão da testosterona. E vamos ser francos, homem com testosterona baixa não fica bonito. Você precisa ter traços dimórficos, traços que mostram que sim, você é homem. Você tem um físico maior, você tem uma voz mais grossa. Tudo isso influencia na sua atratividade. O problema é que a própria testosterona, ela acaba atrapalhando a sua aparência. Por dois motivos, que são os que eu me lembro, pode ter outros. O primeiro deles é que testosterona muito alta acaba influenciando a oleosidade da pele. E oleosidade significa que você vai ter mais acne, o que é um problema, vai deixar seu rosto todo manchado, e as próprias manchas em si. A oleosidade, ela atrapalha muito. E como é que você faz para resolver essa questão da oleosidade? Você resolve com skincare, lavando o rosto, passando hidratante e protetor solar. E quase nenhum homem faz isso. E os homens acham que dá trabalho, sendo que o skincare de manhã eu levo no máximo 5 minutos para fazer o procedimento. É rapidinho, já fiz e já vou partir para as minhas rotinas diárias. A testosterona ela tem um outro impacto também na sua aparência, que é a questão do cabelo. A testosterona, quando ela está muito alta, ela é convertida em DHT, dihidrotestosterona. E qual é o problema dessa conversão? O problema dessa conversão é que ela acaba atacando os folículos capilares até eles morrerem. E uma vez mortos, não tem muito que se possa fazer. Então a testosterona acaba atrapalhando nesse ponto. Pensando nisso, eu fiz uma parceria com a Manual. A Manual é uma plataforma que gerencia tratamentos de queda de cabelo. O que a Manual faz? Ela vai avaliar o seu caso
e vai fazer recomendações de acordo com o seu caso específico, o que é bem interessante, porque os caras eles vão buscar sobre tratamentos e cada um fala alguma coisa, que funciona isso, que funciona aquilo, sendo que na verdade você precisa sentar com um profissional e entender o seu caso. E se você vai fazer isso com um dermatologista, você vai fazer em clínicas normais, isso aí pode acabar ficando bastante caro, tanto a questão das consultas quanto a questão dos medicamentos. E a manual, como ela faz todo esse gerenciamento, o custo acaba ficando muito mais interessante para você. Eu já faço uso da manual já faz mais de um ano e os resultados eles são muito interessantes. Fazer uso é interessante até mesmo se você fez transplante capilar, porque é aquele negócio. Uma vez que você fez o transplante capilar, os fios transplantados não caem mais. O problema são os fios não transplantados, que vão continuar caindo. E se você não estiver fazendo um tratamento, daqui a pouco você vai ter que fazer outras e outras e outras sessões, sendo que cada sessão, o valor você vai ter que pagar de novo, o que acaba se tornando bastante caro, enquanto que um tratamento, ali pela manual, fica super acessível. E se você for assinar, assine usando o cupom do canal Olhos de Caçador. O link está aqui na descrição. É só clicar e você já vai estar na plataforma e para fazer os seus tratamentos. Fechou? O próximo motivo que, na minha opinião, faz com que a maioria dos homens sejam feios é simplesmente porque os homens não se interessam no assunto. É tão simples quanto isso. A maioria dos homens está pouco se lixando para a própria aparência. Enquanto que as mulheres, elas chegam a ser até meio paranoicas com essa questão, chegando a se cuidar muito, gastar horas com essa questão da aparência, os homens eles não estão nem aí. No máximo eles fazem a barba e isso aí é todo o cuidado que eles têm com a aparência. E isso, será que isso sempre foi desse jeito? Na verdade, não. Se a gente for puxar lá na história, isso eu falo inclusive no e-book do canal, se você vai puxar ali o Egito Antigo, Império Romano, outras culturas, você vai ver que os homens sempre cuidaram da aparência. Os homens sempre se atentaram a esses detalhes. Tem inclusive registros ali da Idade Média e inclusive registros anteriores à WW1 e à WW2. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. O PyTube não gosta de certas palavras. Depois da WW2, começou a haver toda uma revolução cultural e isso atingiu vários lugares do planeta em que as mulheres, enquanto as mulheres estavam cada vez cuidando mais da aparência, os homens estavam se cuidando cada vez menos e ninguém estava se importando muito com isso. A coisa começou a ficar escancarada agora com as redes sociais, porque agora as mulheres elas têm acesso aos homens de todo o planeta. E aí elas comparam aqueles homens lindos lá, aqueles modelos maravilhosos, tal coisa, e ela vai comparar com o homem comum que ela está encontrando ali. Qual é o resultado? Na opinião delas, a maioria dos homens vai acabar sendo feios. Você não está só competindo com esse seu colega aí do seu lado, você está competindo com homens do mundo inteiro, você está competindo com modelos de Instagram. E se você não cuida da sua aparência, se você não dá atenção a esse detalhe, você acaba ficando para trás. E aí muitos caras não estão entendendo. Por que hoje as mulheres elas não olham mais na cara dos homens? Tem toda essa questão da aparência que os homens eles não cuidaram durante décadas e que agora está vindo à tona. E o canal está vindo para ajudar nesse sentido, para ajudar os homens a acordar para a realidade. Os tempos mudaram, então agora a abordagem tem que ser outra. Um outro motivo pelo qual eu acredito que os homens eles não entendem muito bem essa questão da aparência é porque os homens não entendem a curva de sino. E quando eu falo curva de sino, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Ninguém fala sobre isso, nem aqui e nem lá na gringa. Daqui a pouco pode ser que o pessoal comece a falar, mas o que significa curva de sino? Como eu disse lá no início, a faixa de atratividade dos homens, ela é uma linha ela é uma faixa muito tênue, é muito curta. Se você vai tanto para um lado quanto para o outro, isso aí acaba te deixando menos atraente. Você acha que está ficando cada vez mais atraente, mas na verdade você está ficando menos atraente. Um aspecto que eu gosto de exemplificar bastante aqui no canal é a questão da massa muscular. Se você fala para o camarada, você ficar mais musculoso quer dizer que você vai ficar mais bonito? Pronto, missão dada é missão cumprida. Vamos ficar gigantes agora, se for o caso vamos fazer o uso das paradinhas para virar o próximo Mr. Olímpia, porque é isso que as mulheres acham mais atraente. O que é falso. As mulheres curtem sim massa muscular, mas não ao ponto que você se torna uma aberração. Não é assim que funciona. Outro aspecto que pode colocar, barba. Aí daqui a pouco sai um estudo falando que barba é o que torna os homens mais atraentes, coisa que hoje
eu tenho sérias dúvidas. Eu não gosto de usar barba. Eu usava barba antigamente e hoje eu não uso barba mais por nada desse mundo. Mas aí você vai lá e convence o cidadão que barba é o que torna o cara mais atraente. E o que o cara faz? Ele vira um viking. A barba, ela bate aqui no peito. E ele se tá todo orgulhoso. Tô lindo, maravilhoso. Não, cara, você não tá lindo. Você tá muito feio. Ou então você vai falar que o negócio é você se tornar mais masculino, porque as mulheres gostam de masculinidade. O que é verdade, mas não uma masculinidade exagerada ao ponto de você virar um ogro. Isso não é atraente, isso não é bonito. Você tem sim que demonstrar força, você tem sim que demonstrar segurança, você tem sim que demonstrar ambição, mas isso dentro de uma faixa muito específica, não ao ponto de você virar um homem das cavernas. Então, tem que ter atenção a esse detalhe. Nesse sentido, a competitividade masculina, ela atrapalha muito. Porque o que acontece com os homens? O homem, ele tem um instinto em que ele quer todas as mulheres para ele. Ele não quer deixar nenhuma mulher pro coleguinha, que ele quer todas elas para si. O que acaba fazendo com que todos os homens, eles veem uns aos outros como um rival. Um homem, ele não curte muito conversar com outro camarada sobre certos aspectos. Tudo bem, existe camaradagem masculina, mas não quando envolve mulher. Quando colocou mulher ali no meio, pronto, a coisa vira do avesso. E aí, por causa disso, os camaradas, eles não conversam tanto sobre o que realmente funciona para atrair as mulheres. Eles não trocam tanta ideia assim. E normalmente, quando eles se juntam em comunidades para discutir essa questão, a comunidade em pouco tempo ela se torna extremamente tóxica. Você vai ver muitas ofensas ali, muita gente colocando o coleguinha para baixo. Nesse sentido, o canal ele tem um grupo no WhatsApp para os membros e tem um grupo no Telegram para os inscritos, onde eu tento fazer a gestão desse ponto para tornar os caras eles mais camaradas, para tornar os caras mais parceiros. Os camaradas eles se ajudarem entre si. Porque aquele negócio, se uma coisa é você pensando sozinho o que você pode fazer pela tua aparência. Outra coisa é uma comunidade inteira conversando sobre quais são as melhores práticas para se tornarem mais bonitos. Então, uma comunidade realmente ela é muito importante, contanto que ela não seja uma comunidade tóxica. E esses são os motivos que, na minha opinião, fazem com que quase todos os homens que você enxergue na rua sejam homens feios. Na sua opinião, os motivos que eu apresentei fazem algum sentido? Você discorda de algum ponto? Tem outros pontos que, na sua opinião, fazem com que a maioria dos homens seja feio? Quero conversar com você aqui nos comentários. E também, vamos conversar no grupo do WhatsApp para membros. Se você é membro e não está no grupo do WhatsApp, você está perdendo a melhor parte da tua assinatura, que é onde caras que são tão focados na questão quanto você estão conversando entre si. Para você entrar no grupo do WhatsApp, acessa a aba de assinaturas e rola ali para você encontrar o meu WhatsApp. Só me mandar uma mensagem, você já está no grupo. É tão simples quanto isso. Você não é membro, você não quer assinar, ou você não tem dinheiro. Temos o grupo do Telegram, onde o pessoal também conversa sobre essa questão da aparência. E o grupo tá bombando, pessoal, o grupo tá crescendo. Tem uma novidade, a moderação automática eu desativei. Então se você entrar ali, pode ficar tranquilo que, pelo menos por enquanto, nenhum robozinho vai te censurar. Tranquilo? No mais seria isso, pessoal. Confere ali os links na descrição. E aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.